E boa noite aos nossos telespectadores de Goiânia e de todo o estadão de Goiás. Quarta-feira, 1º de outubro, primeiro programa do mês, o ano está acabando e o programa está aqui para te informar. Não escolhe notícias, escolhe te informar. Vamos acompanhar o que vai acontecer no programa de hoje. Tem novidade na saúde. O Hospital Alberto Rassi inaugura serviço de geriatria para oferecer mais atenção e cuidado aos idosos. Perícia no centro de Goiânia busca esclarecer a morte da jovem Nathalie, de 17 anos, vítima de choque elétrico. E uma casa abandonada e perigosa no setor universitário é demolida, trazendo mais segurança para os moradores da região. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Tá Na Hora Goiás. E vamos começar trazendo um dado preocupante. Só este ano, mais de 2.600 portes foram atingidos por veículos em todo o estado de Goiás, o que dá uma média de 10 casos por dia. E para falar ao vivo sobre esta situação que não é fácil, é impactante para todos nós, vamos trazer o nosso repórter Elias Júnior. Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior, toda a audiência do nosso Tá Na Hora do Goiás. Isso é algo que preocupa muito. Os números foram divulgados pela Equatorial Goiás, como você disse, uma média de 10 acidentes todos os dias, viu? Mais de 2.600 já nesse ano de 2025. Os números foram divulgados, trazendo aí informações, inclusive até um ranking, viu, Sandy Júnior? Com as cidades aqui, ó. Goiânia lidera os casos desses acidentes, dessas colisões. Foram 329 computados até o momento no ano de 2025. Temos mais, ó. Aparecida de Goiânia vem em segundo lugar, com 110. Depois, Rio Verde com 100, Anápolis 78 e Lusiânia com 60. Então esse é o ranking das cidades com maior casos de acidentes envolvendo postes. Algo também que é interessante mostrar aqui no nosso jornal é o seguinte, Santos. Esses acidentes, de acordo com a Equatorial Goiás, ocorrem geralmente entre a sexta e a segunda-feira. Aí você já imagina por quê, né? Imagina a imprudência de muitos motoristas aí no final de semana. Então, acidentes numa maior quantidade no final de semana, entre sexta e segunda-feira. Nós temos uma fala aqui em relação aos prejuízos causados, a todos os danos por causa desses acidentes. Ele é o gerente lá no Centro de Operações da Equatorial Goiás, o Vinícius Lima, que fala. Vamos ver. O principal dano é a comunidade acaba ficando sem energia e poder usufruir do benefício que ela traz, né? Imagina uma pessoa que está acamada, depende de energia elétrica e pode ficar sem energia por conta de um abarroamento, né? Que pode ter sido muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, uma imprudência causada por velocidade, por injeção de bebida alcoólica ou até mesmo olhar o celular. Alguma imprudência pode causar esse abarroamento e as pessoas que ali estão em volta podem ficar sem energia. Quando as pessoas estão sem energia, quando elas ficam ali sem energia, nós fazemos a manobra aqui do centro de operações de forma que a maioria das pessoas possam ter a energia retomada. São muitos fatores que podem causar esses acidentes. Também tem uns acidentes na zona rural também, Sandes. Máquinas, né, maquinário que às vezes atingem os postes na zona rural. Mas só que o dado preocupa, nós, como eu disse agora há pouco, Goiânia liderando aí com 329 acidentes envolvendo postes. Até agora, nós temos ainda o final do ano, quando chega também na época de festas de final de ano também, infelizmente acontecem muitos acidentes, e um detalhe nós não podemos deixar de destacar: o responsável, quem tem que pagar tudo, todo o prejuízo, é o motorista que causou o acidente. Muitas vezes gerando danos materiais, assim, muito grandes, cabos que arrebentam, os postes que vão para o chão. Então, o motorista que tem que bancar. Eu volto com você, Sandes. Obrigado, Elias. Então vocês perceberam, hein? 10 postes são derrubados em média por dia em todo o estado de Goiás. Esses números chamam muita atenção não só pelo prejuízo à rede elétrica, mas pelo risco direto à vida das pessoas. A gente reforça aqui que é preciso ter cuidado no trânsito, principalmente quem bebe e principalmente porque esses postes são derrubados sexta, sábado, domingo e pela pressa da segunda-feira. A Polícia Civil voltou hoje ao local da tragédia no centro de Goiânia, onde a jovem Nathalie Rodrigues, de apenas 17 anos, perdeu a sua vida após sofrer uma descarga elétrica. A perícia foi realizada para tentar esclarecer como tudo aconteceu e apontar a responsabilidade. Quem foi o culpado?
A reportagem é de Wendel Pasquetto. Uma semana depois da tragédia que tirou a vida de Nathalie Rodrigues do Nascimento, de apenas 17 anos, a Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira uma perícia no local do acidente, no centro de Goiânia. Neste novo trabalho da polícia, o objetivo é entender como os fios se romperam e de quem é a responsabilidade. A perícia também vai indicar se houve falha na manutenção da rede elétrica. Imagens de câmeras da região também vão ajudar na perícia e conclusão do inquérito. A Polícia Civil disponibilizou toda a movimentação até o momento em que Nathalie foi eletrocutada. Às 4h22 da tarde começou a chuviscar. 20 minutos depois, a chuva ficou mais intensa, acompanhada de ventos fortes. Às 4h46, houve um curto-circuito no poste e o rompimento do fio de energia. Minutos depois, as imagens mostram o fio caído na água que se acumulava na via. Até que às 5h15 da tarde, Nathalie descalça cai ao tentar atravessar a rua. Ainda tem uma análise para a gente fazer, porque no dia do levantamento, nós fizemos a coleta das pontas dos cabos que estavam arrebentados. E essas pontas vão passar por uma análise laboratorial para saber por que eles arrebentaram. Nas imagens do circuito de segurança, a polícia também indica que a energia caiu e voltou algumas vezes, o que indica que os religadores estavam funcionando. A gente perguntou se essa rede é servida por religador automático, eles confirmaram que sim. A religação ocorre automaticamente pelo equipamento. Nós estamos aguardando a chegada do mapa da rede para a gente localizar onde que fica esse religador. De acordo com o perito, a falta de espaçadores como esses, que foram colocados após o acidente, também podem ter contribuído para o rompimento dos cabos. No dia do levantamento, os dois cabos de alta tensão que ficam mais próximos uns dos outros estavam rompidos. Então não tinha nem como ter o espaçador, porque o espaçador ele precisa dos cabos estarem lá para ele ser instalado, né? Então no dia do levantamento não tinha o espaçador. São 3 cabos de alta tensão, né? O espaçador ele fica colocado entre os cabos. De fato, se tivesse espaçador, diminuiria a chance dos cabos encostarem um no outro. O delegado responsável pelo caso informou que comerciantes da região relataram que outros problemas semelhantes, como rompimento de cabos, já tinham acontecido no mesmo ponto em que Nathalie foi eletrocutada. Nós temos depoimentos, algumas pessoas aqui da região, bem nessa localidade, foram ouvidos, disseram que a queda de energia aqui é constante e que o rompimento do cabeamento da alta tensão ocorreu no mesmo ponto já há algum tempo. Ou seja, então isso é recorrente, isso não deveria acontecer, isso é uma falha na prestação desse serviço e isso pode, consequentemente, com o resultado desses laudos, a gente pode chegar à conclusão de atribuir essa responsabilidade penal, sim. Representantes da Equatorial também acompanharam o trabalho dos peritos. Vamos aguardar ainda para a gente ter acesso completo à VPI, a todas as informações que devemos ter para passar de forma correta para a imprensa, para ajudar a esclarecer. Mas a Equatorial está à disposição e está ajudando e disposição do que for necessário com todas as informações possíveis, inclusive técnicas. O prazo mínimo para entrega dos laudos periciais é de 30 dias. Mas a polícia já trabalha com a possibilidade de homicídio culposo. Do ponto de vista criminal aqui, podemos falar de homicídio culposo, porque existe o homicídio doloso e o culposo. O culposo por negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso aqui é uma negligência, uma falha, uma omissão que a gente está apurando se houve para responsabilizar penalmente. É triste demais ver uma vida tão jovem interrompida dessa forma. A família pede justiça e a gente espera que essa perícia traga respostas e principalmente que evite que outra tragédia como essa se repita aqui em Goiânia, se repita no interior ou se repita pelo Brasil. Não pode acontecer. A Polícia Civil e a Polícia Militar estouraram hoje um depósito clandestino de cigarros eletrônicos aqui em Goiânia. O local funcionava como ponto de armazenamento e distribuição desse produto, que é proibido pela Anvisa em todo o Brasil. É proibido usar e comercializar os eletrônicos. A reportagem é de Magna Santos. A ação aconteceu na última terça-feira em uma sala comercial localizada em um bairro nobre da capital. No espaço, os policiais encontraram cerca de 400 unidades de cigarros eletrônicos, avaliadas aí em aproximadamente R$100 mil.
3 pessoas foram presas em flagrante. Um dos sócios da organização criminosa ainda está foragido. A investigação mostrou que havia toda uma estrutura organizada. Eles vendiam em loja virtual própria, divulgavam em redes sociais e até usavam entregadores de aplicativo para tentar disfarçar o esquema. De acordo com as investigações, o grupo tinha funções bem divididas: a administração, vendas e logística de entrega. O objetivo era dar aparência de legalidade ao negócio, mas todo o material é proibido no Brasil por determinação da Anvisa. Os presos vão responder pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da comercialização de produtos proibidos sem o registro na autoridade sanitária. A Polícia Civil continua as diligências para prender o sócio foragido e reforça que a venda de cigarros eletrônicos é ilegal e representa sérios riscos à saúde. É verdade. O 190 da Polícia Militar está fora do ar aqui em Goiânia. O problema é técnico e as operadoras já trabalham para resolver. Quem traz os detalhes ao vivo sobre o sumiço do 190 em Goiânia é o nosso repórter Guilherme Martins. Boa noite, Guilherme. Oi, Sandes, muito boa noite para você, uma ótima noite também a todos de casa. A gente dá uma pausa, nas notícias policiais para trazer essa prestação de serviço, porque de fato, por meio de uma nota, as equipes da Polícia Militar informaram que o Disque 190 está enfrentando problemas temporários. Essas instabilidades estariam acontecendo por problemas relacionados às operadoras telefônicas que também estão trabalhando para resolver esse problema. Qual que é a recomendação para os moradores? Sandes, em caso de emergência, a população pode entrar em contato através desse número, que é o 62-3201-4890. 62-3201-4890. E além disso, em qualquer situação de emergência, a população também pode entrar em contato através do número que fica ali nas viaturas, que atendem cada setores aqui de Goiânia. Esse problema de instabilidade está acontecendo somente no Disque 190, mas os números presentes ali nas viaturas da Polícia Militar continuam funcionando normalmente. A PM também reforça que está trabalhando para resolver esse problema o quanto antes e devolver esse serviço para a população. Eu volto com você. Certinho, 190 é primordial. Quantas e quantas vidas foram salvas? Até quando uma criança engasga. A mãe, apavorada, o pai liga para o 190. As primeiras dicas, enquanto o socorro não chega. Ao vivo, como se diz, a operadora, que é uma policial, um policial, vai falando, olha, faça isso, faça aquilo. Orienta as pessoas. É um serviço essencial e que precisa estar sempre disponível. A gente espera que a situação do 190 seja resolvida o mais rapidamente possível. Uma casa velha, é um mocó, como dizem, uma casa velha abandonada e cheia de problemas no setor leste universitário aqui em Goiânia, foi finalmente demolida. O imóvel oferecia local para fumo, para desordem, para todo tipo de malandragem que você possa esperar. A vizinhança está aliviada. Quem traz todos os detalhes sobre este assunto é o Fernando Souza. Um imóvel abandonado há pelo menos 10 anos, na rua 233, no setor universitário em Goiânia, chegou ao fim na manhã desta quarta-feira. A construção, em ruínas, era motivo de preocupação para moradores da região. E, de acordo com a Polícia Militar, se transformou em ponto para a prática de diversos crimes. O primeiro aqui é o risco de desabamento. A Defesa Civil condenou esse imóvel e, de certa forma, ele fica sendo utilizado por moradores de rua, que inclusive podem virar óbito numa chuva que esse imóvel vier a cair. E a segunda causa é em relação aos crimes que são aqui praticados. Segundo a Defesa Civil, o prédio apresentava risco iminente de desabamento. O telhado, as paredes e o piso estavam totalmente comprometidos. Além disso, cerca de 20 pessoas em situação de rua viviam ali, em meio à sujeira e ao perigo constante. Há o risco iminente de desabamento do telhado, de paredes internas, então a edificação está totalmente deteriorada. Com a chegada do período chuvoso, esse risco aumenta ainda mais e as pessoas que às vezes usam esse local como abrigo, numa sensação de estar num local seguro, pelo contrário, aqui é um local de alto risco, que se porventura cair uma tempestade aqui em Goiânia, como aquela que aconteceu,
corre um sério risco de desabar em cima dessas pessoas. O prefeito Sandro Mabel falou sobre a ação da prefeitura para eliminar imóveis abandonados que oferecem riscos à população. Ele descreveu a situação encontrada no setor universitário. Tem mais de 15 anos abandonado. É um casarão onde é feito usuários de droga, pessoas, moradores que estão em situação de rua, tudo isso daqui mora aí dentro. Se vocês forem filmar lá as imagens, está tudo caindo. O pessoal pode estar dormindo lá com o vendaval daquele, cai tudo em cima das pessoas que estão aí. O prefeito falou ainda sobre a ação conjunta com a Defesa Civil e a Secretaria de Eficiência para identificar situações semelhantes e remanejar pessoas em situação de vulnerabilidade social. As pessoas que estavam em situação de rua que moravam aqui, nós já estamos acomodando, arrumando comida, arrumando cesta básica, arrumando onde que as pessoas podem ficar, mas não pode morar num negócio desse. É uma judiação você pensar que o irmão nosso está morando aí dentro. E esse tipo de coisa é uma ameaça e essas ameaças vão desaparecer de Goiânia. Em seguida, a máquina da prefeitura entra em ação. O trabalho de demolição é iniciado. Aos poucos, a estrutura vai abaixo. Uma nova fase para quem vive ou passa por aqui. Como podemos observar, o imóvel que servia como mocó aqui na rua 233, setor universitário, está em estágio final de demolição. A máquina trabalhando, em pouco menos de 1 hora, a casa está completamente no chão. Isso, claro, vai trazer tranquilidade para quem mora na região. As pessoas que viviam na casa foram atendidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. A assistência social encaminhou aquelas quase 20 pessoas que aqui permaneciam para abrigos. Adquirimos também passagens para aquelas que pretendiam retornar para os seus estados e municípios de origem. Comunidades terapêuticas devidamente regularizadas também receberam essas pessoas. Então, quando a gente vai a um local como esse, a gente leva também a possibilidade de que essas pessoas estejam seguras e com seus direitos ali garantidos. A área agora será limpa e os escombros retirados nos próximos dias, devolvendo segurança e tranquilidade aos moradores da região. É isso aí, Fernando Souza. As pessoas, os vizinhos já não aguentavam mais. E segurança. Quer dizer, com todo respeito, tinha muita gente boa? Tinha. Mas tinha gente, tinha mala também por lá. Então o que a prefeitura fez? Está tomando as providências, está alojando as pessoas. Ah, eu sou do interior, quero voltar para minha terra, está dando a passagem. Está aí a prefeitura entrando para regularizar essa situação tão difícil que os vizinhos desta casa reclamavam lá no setor leste universitário. Vamos trazer mais notícias e ao vivo, direto da redação com Sheila Araújo. Olá, Sheila, boa noite. Sheila, é vovó? Agora sou vovó oficial, né, Sandes? Agora são 5, não são 4 filhotes da minha cachorrinha que nasceu na madrugada de ontem. Mas vamos falar aqui, Sandy, sobre notícias policiais, onde eu trago em destaque casos que aconteceram nas últimas 24 horas. Eu já começo falando sobre um caso de receptação, Sandy, onde 2 homens de 23 e 30 anos, eles foram presos em flagrante pela Polícia Civil dentro de uma casa em Aparecida de Goiânia. No local estavam escondidos vários objetos furtados de carros durante uma festa que aconteceu em Goiânia no último dia 13 de setembro. Na ocasião, dezenas de veículos tiveram ali os vidros quebrados e pertences levados, causando um prejuízo acima dos R$70 mil. Com a ação, parte dos itens foi recuperado. Avaliado em mais de R$60 mil, como eu disse agora há pouco, os suspeitos eles foram levados para DEIC e autuados por receptação. Outros envolvidos, eles chegaram a ser presos, Sandes, no último fim de semana. E agora esse caso segue sendo investigado também. E a gente continua trazendo outros destaques, como esse agora que aconteceu em Corumbá de Goiás, um caso revoltante, viu, Sandes? Onde um homem de 37 anos, ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil, acusado de expor a ex-companheira em grupos de mensagens da cidade. A vítima de 40 anos contou que o ex chegou a enviar um vídeo íntimo até mesmo para a própria filha dessa vítima, em tom de deboche, e ainda mandou o conteúdo de novo, dizendo que ela podia até chamar a polícia, que ele
estava tranquilo sobre isso. E aí não deu outra, né? A mulher, que ela já tinha medida protetiva contra ele, acabou, ele vinha descumprindo essa medida já há algum tempo, acionou a polícia e essa denúncia ela acabou sendo feita em uma ação rápida. A polícia acabou prendendo esse homem e agora ele vai responder por crime de divulgação de cena íntima sem consentimento. Foi brincar com a polícia, acabou indo para onde ele não deveria sair, né, Sandes? E nós vamos seguindo por aqui para falar sobre um outro caso que aconteceu, uma operação pelo nome de Reconexão. A Polícia Civil deflagrou essa operação e conseguiu recuperar celulares furtados e muitos deles foram levados durante festas na cidade. Nós falamos agora há pouco sobre furtos que aconteceram em festas também, nesse caso em carros, e esse que eu estou trazendo em destaque nessa operação Reconexão foram celulares furtados em vários outros eventos que aconteceram aqui em Goiânia. Ao todo, 6 aparelhos foram encontrados e agora eles passam por perícia antes de serem devolvidos aos donos. A polícia até reforça, traz como um alerta também de pessoas que comprarem celulares por um valor bem abaixo do que é oferecido no mercado, ficar atento porque pode dar cadeia e configura receptação também. Então, se você encontrar um celular de um valor que é alto e por um valor que é muito abaixo do normal, você fique esperto aí porque pode dar cadeia, viu, Sandes? Volto com você, daqui a pouco eu retorno daqui da redação trazendo outros destaques. Tá aí, daqui a pouquinho a Sheila volta. E sobre essa notícia que a Sheila deu, do homem de 37 anos em Corumbá, que publicou cenas íntimas da ex, tem pena. Eu lembro que quando fui deputado federal, eu fui um dos autores desse projeto. Então, quem publica cenas íntimas, ex-namorada, esposa, noiva, além da multa, pode pegar até 5 anos de prisão. Então, você que não sabia disso, fique sabendo que não passa assim a ver navios, não. Tem pena e tem multa também. Cenas de violência assustaram moradores na Avenida T9, no setor Jardim América, aqui em Goiânia. 2 mulheres foram agredidas, uma delas idosa de 73 anos de idade, em questão de minutos. Vamos acompanhar. Uma sequência de agressões assustou quem passava pela Avenida T9, no Jardim América, em Goiânia. No último dia 25, 2 mulheres foram atacadas de forma repentina. A primeira, de 51 anos, foi agredida em um ponto de ônibus. Minutos depois, uma idosa de 73 anos foi espancada a alguns metros à frente e acabou com fraturas. As equipes do 6º e 7º Batalhão da Polícia Militar, junto com o setor de inteligência, identificaram o autor, um morador de rua de 27 anos, com tornozeleira eletrônica rompida e antecedentes criminais. Na madrugada do dia 30, ele ainda invadiu uma distribuidora de bebidas, consumiu produtos e roubou dinheiro do caixa. Mais tarde, foi encontrado em uma praça no setor Bueno e preso em flagrante. Na delegacia, disse não se lembrar das agressões, mas agora vai responder por lesão corporal e furto. Muita alegria de saber que os policiais, que eu sei que é um trabalho sério, possa pegar ele para não fazer contra. A Polícia Militar reforça que trabalha para garantir a segurança da comunidade e não vai tolerar crimes deste tipo. Mais um bom trabalho da polícia, parabéns. Agora vamos trazer o nosso quadro de solidariedade. Atendemos por sorteio, mas você pode escrever. Está aqui o endereço eletrônico, tanahoragoiás@tvsd.com.br. Sandy Júnior, amigo da gente, eu sou a Maria Aparecida Salles, tenho 53 anos, sou mãe de 3 filhos e não trabalho devido a problemas de saúde. E é justamente por isso que eu estou escrevendo para você. Dona Maria, como é que tá? Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vai ficar melhor, né? Se Deus quiser. A senhora está com problemas de saúde, não tem plano de saúde e está com problemas de saúde. Sim. Então, rede particular nem sonhar. A pública, a senhora sabe que demora. E estou vendo aqui o seu pedido de uma ultrassonografia, de 2 ultrassonografias e de uma espirometria. Sim. Nome danado. Mas são esses 3 exames que a senhora precisa. Sim. A senhora foi no médico, é claro, e o médico pediu os exames. Pediu os exames.
Só não tem o dinheiro para pagar. Não, senhor, não tem condição. Escreveu, foi sorteada, veio aqui, agora todo mundo quer saber se a senhora está com muita fé e esperança em ganhar. Muita, demais. Muita fé. Muita fé. Muita esperança. Muita esperança. Vamos saber o que é que deu? Vamos. Então vamos perguntar para a produção. Produção, Dona Maria Aparecida Salles fez o pedido de uma ultrassonografia do abdômen total, uma ultrassonografia mamária bilateral e um exame chamado espirometria com provas. São exames caros que ela não tem condição de pagar. Então, produção, eu quero saber, todos os nossos telespectadores também, ela ganhou ou não ganhou? Um presentão da Clínica Brasil. A Clínica Brasil fica aqui em Goiânia. Tá aí os endereços, tá aí os telefones. Quem vai falar de lá é o Marcos Veríssimo. Olá pessoal que está assistindo ao Sandy Júnior. Nós somos a Clínica Brasil, localizados aqui no setor Bueno, Avenida T1, esquina com a Avenida T6. Contamos com um corpo clínico com mais de 125 especialistas, aparelhos de última geração, estacionamento próprio e laboratório próprio também. Aqui na Clínica Brasil você encontra agilidade, conforto, praticidade, além de preços acessíveis, tudo em um só lugar. É um prazer contribuir com este programa que ajuda tanto a sociedade. Obrigado. Aí, ó, os endereços da Clínica Brasil. Ele já falou, mais de 100 especialidades. Então, dê preferência à Clínica Brasil. Atende todas as especialidades. Aceita vários convênios, todos eu diria, e sempre colaborando com os nossos telespectadores. E aí, a senhora está feliz, Dona Maria? Demais da conta, Sandes. Ganhou 3 exames. Graças a Deus, foi com muita fé e muita esperança que eu escrevi para vocês. Agora vai lá na Clínica Brasil, vai fazer os exames, depois vai levar no médico, fala, doutor, tá aqui os exames, então passa o remédio e fala o que é que eu tenho. Certinho? Certinho. Eu quero agradecer à Clínica Brasil e vocês, primeiramente a Deus, né? A Clínica Brasil, vocês me ajudou. Exatamente. Muito obrigado à senhora por confiar em nosso programa. Amém. E graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Daqui a pouquinho nós vamos ter as notícias do meio artístico brasileiro. Vamos ter mais notícias direto da redação com Sheila Araújo, porque agora uma boa notícia para a nossa população de idosos. O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, aqui de Goiânia, passa a contar a partir de agora com um serviço especializado em geriatria. A nova estrutura garante um atendimento mais direcionado e especializado. Vamos conferir na reportagem. O novo serviço se soma a outras 27 especialidades já oferecidas pelo Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi. Hoje, mais de 30% dos pacientes atendidos na unidade são idosos. Com a chegada da geriatria, a proposta é garantir acompanhamento específico. Nós vamos fazer acompanhamento conjunto com as outras especialidades, fazendo uma ponte, entre as especialidades médicas e multiprofissionais, atendendo em avaliações pré-operatórias, pós-operatórias, intercorrências clínicas durante a internação desses idosos aqui do hospital. E também vamos ter à frente nos ambulatórios específicos, ambulatórios de fragilidade, de cognição, e também a gente está procurando investir na parte de telemedicina para ampliar esse atendimento geriátrico à população idosa. Os atendimentos no hospital serão feitos por encaminhamento da regulação do Estado e também pela própria equipe interna da geriatria da unidade. Encaminhamentos, via regulação do Estado e também via autorregulação interna, à medida que as outras especialidades identificarem um paciente frágil
que usa muitas medicações, que está tendo complicações relacionadas ao envelhecimento, eles vão solicitar a avaliação da geriatria. E a nossa função vai ser dar um suporte para essas especialidades, para conseguir conduzir um envelhecimento melhor, uma estadia melhor para esse paciente aqui no hospital. Segundo estimativas, até 2030, 1 em cada 5 goianienses terá mais de 60 anos. A implantação do serviço de geriatria no HGG reforça a saúde em Goiás, já que a unidade atende um número grande de pacientes idosos. Vai atender todo o hospital. A população está cada vez mais envelhecida, né, vivendo mais. Então a gente trata aqui doenças crônicas, doenças graves. Então os geriatras com essa visão especializada vão atender os pacientes no ambulatório, durante a internação, antes e pós-cirurgia. Então vai trazer um olhar super especializado para essa população que precisa de cuidados específicos, evitando complicações, cirurgias que não têm custo-benefício para o paciente, uma série de coisas que eles vão fazer que está dentro da alçada do geriatra. Seu João Carlos, de 68 anos, está internado há 4 meses para tratar problemas nos rins. Ele destaca o cuidado que vem recebendo da equipe de geriatria do hospital. A rotina minha aqui é muito boa. Esses povos aqui tratam muito bem. Os médicos, as enfermeiras, as outras meninas que fazem curativo, tudo tratam muito bem. Parabéns. Ótima iniciativa e estava precisando até pelos dados, hein? A partir de 2030, de cada 5 goianos, 1 vai ter mais de 60 anos. E por falar em saúde, a nossa repórter Lise Souza está chegando com o quadro Saúde é o que Interessa. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente quarta-feira aí para todos vocês. E hoje vamos falar com a psicóloga Nádia Gomides. Boa noite, doutora. Boa noite, Lise. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora, como os hormônios da gravidez e do pós-parto afetam o humor e a depressão? Na vida, no ciclo vital de uma mulher, desde o nascimento até a sua velhice, nós temos alguns momentos de crise, Lise. Mas nada se compara mais do que o momento da gestação. É onde a gente tem um mundo de hormônios no corpo feminino. Então, nesse momento, nós não temos apenas alterações de hormônios, mas também uma conjuntura de fatores na vida da mulher, no seu passado, as suas dores, as suas relações que também afetam essa gestação. E esses hormônios em específico, por estarem mais elevados, em alguns em falta, em queda, nós temos um desequilíbrio, como se diz assim, bem homeostático no organismo. E isso pode propiciar uma maior quadro de transtornos ou mesmo dificuldades mentais, como a depressão, a ansiedade, o estresse. E quais os fatores de risco para pensamentos suicidas, por exemplo? Como a gente falou, nós temos ali os hormônios alterados, todo o corpo da mulher, o cérebro da mulher já alterado. Você acredita que o cérebro em uma parte aumenta e o outro diminui? A gente tem toda uma mudança fisiológica e hormonal. Mas nós também temos alguns fatores de risco. Mulheres, por exemplo, que já teve alguns quadros de ansiedade, quadros depressivos ao longo da vida, pode ocorrer que nesse momento, por todas as mudanças sociais e fisiológicas, ela se acentue. Então, risco como uma gestação na gravidez, uma gestação na adolescência, uma gestação solo, uma perda da família, ou ao mesmo quadro, já pré-existente de alguns adoecimentos mentais. Então, muitos são os fatores de riscos para essa gestante ou para essa puérpera, que é a pós-parto, ter um quadro mais acentuado que pode se pensar em uma ideação suicida. Muito obrigada. Sandes, é com você. Até amanhã. Até amanhã, Lise. Daqui a pouquinho tem Fofocas com a Jussara Ávila. Mais notícias direto da redação com Sheila Araújo. Vamos a um rápido intervalo, hein? Nossos comerciais, por favor.
Estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Goiás e chegou a hora das notícias no meio artístico brasileiro. Mas antes eu quero saber, todos querem saber, e aí, o que é que a Jussara é? Fofoqueira! Boa noite, Jussara Ávila. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Eu tô vendo aqui que a primeira fofoca de hoje, ele vai virar ator, o grande cantor Mioto. Será que ele vai parar de cantar? Será que vai acontecer? Eu acho que dá para fazer as duas coisas. O cantor sertanejo Gustavo Mioto será protagonista de um microdrama. Gente, é um formato desenvolvido especialmente para dispositivos móveis. Na produção, o músico interpretará um milionário, que já é na vida real, né, gente? E se passará por humilde, enquanto os primeiros episódios serão liberados no YouTube. E será um galã e tanto, né, Sandes? Já pensou? Ele que é muito carismático, ele que é um príncipe para a mulherada já acha ele incrível, ele vai vir aí como um galã. Se fizer muito sucesso, quem sabe até o SBT pode comprar e mostrar na TV aberta. Exatamente, pode ser também. Pode, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Como diz um amigo meu, tudo pode acontecer, inclusive nada, mas vamos torcer para a primeira opção, para que tudo possa acontecer nesse novo trabalho do Gustavo Mioto. Com certeza. Mas... tem romance no ar. Bomba! Eles estão ou não estão de volta? Bruna Marquezine e João Guilherme foram vistos aí, gente, em um almoço juntinhos, reforçando os rumores de uma reconciliação. O suposto casal foi visto em clima de intimidade. Olha só, gente, com carinhos em público, os dois... Olha lá, tá vendo, Sandes? Os dois almoçando juntinho. Não é a primeira vez que eles são vistos juntos, então, ao que tudo indica, eles voltaram, reconciliaram e estão aí amando novamente. O amor tá no ar, né, Sandes? O amor está no ar, como diz aquela música em inglês. E linda, hein? Love's in the air. É isso mesmo. Ó, meu inglês tá bom, hein? Tá chique. Love's in the air. O padrinho é chique, né, gente? Hein? Mas agora eu tô vendo aí, Jussara, porque eu curiei. Quando você chega, você vai maquiar. Aí você deixa aqui, eu vou lá e... Seu curioso. O que vai acontecer? Ela é linda, maravilhosa, mas quando estava grávida, ela disse que o marido não queria saber dela? Não, calma, não é bem assim. A Juliana Paz, ela revelou detalhes da gestação do seu primeiro filho, o Pedro, né? E em entrevista ao podcast 1001 Tretas, a atriz contou que o marido Carlos Eduardo Batista teve dificuldade com lidar com as mudanças físicas na gravidez dela e evitava tocá-la. Vamos conferir. Enquanto eu estava grávida e com a barriga muito grande, eu acho que o Dudu não soube lidar muito bem com aquele shape diferente. Sério. Total, muito comum. Muito sério. comum. E ele não me tocava muito. Ai, meu Deus. Então a gente vê aquela coisa nos filmes, assim, do cara beijando a barriga, né? Falando com a barriga. Eu sonhava com aquilo também. Com aqueles momentos de estar deitado. A romantização. Ele tinha uma coisa como se eu estivesse numa redoma e que ele não... Sagrada. Que ele não podia me tocar. Eu não estou me referindo só a sexo, não. De maneira geral. Assim, era um cuidado, era uma coisa de não encostar muito. E eu louca para ele pegar mesmo, mexer na minha barriga. Até quando eu sentia mexer, eu vem sentir, vem botar a mão, e ele... Com medo. Marinheiro de primeira viagem também. Sim. O segundo foi diferente, Ju? O segundo foi bem diferente. Ai, que bem bom. diferente. Então eu me sentia muito sozinha. Eu tenho uma coisa para contar dela. Conte. Vou contar pela terceira vez. Vamos falar, o Sandy já falou isso 3 vezes, então a 4ª vez. Eu fui uma vez no carnaval na Marquês de Sapucaí. Não é qualquer história, né? É com a Juliana, conta. Na Marquês de Sapucaí eu fiquei na Frisa. Foi um 0800 que eu fui. A Frisa, estão desfilando, você está cumprimentando aqui quem está desfilando. É bem na pista mesmo. Aí ela estava lá, eu falei, nossa, sou seu fã, posso bater uma foto? Ela de mão dada com o marido. E eu falei, pode sair na foto, ele. Ele falou, não, ela que é a artista, a foto é sua com ela. Quer dizer, é um cara preparado para namorar com a estrela. Com uma estrela. E que estrela, né, Sandy? Que estrela. Pois é, ela contou então que teve essa dificuldade aí durante a gestação. Na primeira gestação ele tinha um pouco de medo, receio, não sabia lidar com tudo isso. Mas na segunda foi diferente, aí ele abraçava, beijava a barriga, mas a primeira ele não encostava muito nela, não.
Você ficou 2 dias afastada do programa, segunda e terça-feira. Exato. E hoje é quarta, você foi... É uma empresa de Goiânia de shows... Como é que é o nome? Na Workshow. Na Workshow, você foi numa confraternização. Exato. Na verdade, eu fui para CA, fui no domingo, aí tive algumas reuniões com meu outro chefinho, com o Léo Dias também, vem projetos novos por aí também. E ontem teve a confraternização da Workshow com todos os artistas, todo o elenco da Workshow, porque já está chegando o final de ano, eles falaram, então já vamos aproveitar. Exato. Maiara e Maraísa. Maiara Maraísa, Nara Azevedo, Fred Fabrício, todo o elenco, todo o elenco. E hoje tem a gravação de DVD da Nayara Azevedo lá em São Paulo. Por isso que todos os artistas estão lá também. Aí eles aproveitaram e fizeram essa festinha lá no Villa Country. Um abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Mas só para fechar, o que a Jussara é? Fofoqueira! Eu quero lembrar para todo mundo que no próximo sábado tem o programa Chance de Ouro. Estamos na 5ª temporada. Muita gente pergunta como é que eu faço? Eu quero participar desse programa. Eu quero cantar. É moleza. Olha aqui, ó. pgchancedeouro@gmail.com. Você se inscreve pelo e-mail. Coloca seu nome completo. Coloca o seu telefone, Instagram. E tem que cantar um pedacinho de uma música. Para quê? Para que a produção possa avaliar se você canta bem ou não para vir aqui para o programa. Então se inscreva. pgchancedeouro@gmail.com. Tá na hora, Goiás, não escolhe notícias, escolhe te informar. Mais notícias, direto da redação, com você, Sheila Araújo. Tô de volta, Sandes, agora trazendo um caso aqui de um verdadeiro alívio, né? Um caso onde trouxe muita preocupação. Muitos dos nossos telespectadores vão se recordar aí do acidente, o grave acidente que aconteceu na GO 0330, onde teve o capotamento de uma viatura da Polícia Civil. Pois é, Sandes, depois de 61 dias de internação, aí veio aquele fim da espera, né? Para os familiares, para os amigos e para a própria Ana Caroline Siqueira, que foi uma das sobreviventes desse capotamento. Ela, que é estagiária da Polícia Civil, estava lá. Essa jovem de 18 anos, Sandes, acabou recebendo alta nesta quarta-feira do CRER aqui em Goiânia, onde seguia ali em recuperação. Ela chegou a passar pela UTI do Hugo e passou também por uma cirurgia na coluna antes de iniciar a reabilitação. Vale lembrar também que o delegado Leonardo Sanches, que também sobreviveu ao acidente, ele já havia deixado o hospital na semana passada e segue a recuperação em casa. Aí, depois de vencer essa batalha, a Ana Caroline, ela segue agora em uma nova etapa, fazendo ali a reabilitação ambulatorial. Mas é uma notícia boa, né, Sandes, que a gente traz depois desses mais de 60 dias ali no hospital, sendo ali tratada, cuidada pelos profissionais. E esse vídeo que nós mostramos para vocês da saída dela do hospital é algo que nos enche de esperança, e a gente manda também toda aquela energia boa, aquela energia positiva para a rápida recuperação dela agora nessa reabilitação ambulatorial. E a gente segue, Sandes, trazendo em destaque outro caso que chama bastante atenção, é sobre o Pix, né? Tem muita gente caindo em golpes aí do Pix. E aí, o que acontece? O Banco Central, ele acabou criando o botão contestação, que é para barrar golpes e fraudes também. Ou seja, se você aí cair numa armadilha, pode acionar esse botão direto no aplicativo do seu próprio banco. O dinheiro, ele fica bloqueado na conta do suspeito e, se confirmado esse golpe, ele volta para sua conta. E vale lembrar também, viu, gente, que esse tipo de botão, esse tipo de recurso que o Banco Central ele criou, não serve para alguma conta que você pagou ali, que você se arrependeu daquilo, e também para esse botão, ele é para uso exclusivo de fraudes. Então, se você teve algum arrependimento sobre alguma compra que você fez, não adianta apertar esse botão, porque não vai funcionar. Ele passa ali por todo um processo para verificar se de fato foi golpe ou não, para poder retornar o dinheiro para sua conta. Agora, Sandes, eu trago um caso aqui falando sobre saúde, né? Tem muita gente que está preocupada aí com a balança. E aí, essa história que eu vou trazer aqui para vocês é uma história excelente, que tem muita gente que está lutando aí contra o peso, vai gostar de verdade, porque é uma novidade que promete ajudar muita gente. Pesquisadores anunciaram uma pílula que pode emagrecer tanto quanto essas injeções.
Pois é, segundo o estudo, quem usou o comprimido perdeu em média 16,6% do peso em pouco mais de um ano. O resultado ele é bem parecido com os medicamentos injetáveis e a diferença é que agora o tratamento ele pode ser feito de forma oral e que vai facilitar ainda mais a rotina, tendo em vista que quem segue esse acompanhamento, né, faz um acompanhamento de emagrecimento e fazendo uso desses injetáveis, você precisa ir ao consultório para fazer o uso dele. E aí dessa forma você vai conseguir fazer o seu tomar a sua medicação em casa. Então, os especialistas acreditam, viu, Sandes, que essa novidade pode abrir mais um caminho em busca da saúde, do bem-estar, de uma forma mais leve, de uma forma mais calma. Sandes, eu volto amanhã trazendo outros destaques direto aqui da redação, se você segue daí. Até amanhã. Muito obrigado, Sheila. E a Sheila deu a notícia do Pix. Se você comprar, não tem como voltar atrás. Mas hoje tem 2 meses que eu caí num golpe bobo e perdi uma grana, hein? Aí quando eu fui falar, meu Deus, o cara me enganou, mandei para a pessoa errada. O que aconteceu? Não tinha, já era de noite, não tinha como voltar atrás. Aí no outro dia, não teve como fazer nada, fui roubado, caí num golpe. E até hoje, fui na polícia, prestei queixa, mas até hoje nada foi resolvido. O golpe tá aí, cai quem quer. Eu caí sem querer, hein? Eu caí sem querer. Então, eu fiz um Pix. Ele falou, põe na conta da minha mulher, com a mesma foto dele. Eu fui lá, digitei, aquela rapidez que todo mundo quer fazer, tem que prestar atenção. E eu não prestei, dancei, já era de noite. Quando eu fui tentar no outro dia, não recuperei o dinheiro até hoje. Bom, nós vamos voltar amanhã às 18h30 com mais um Tá Na Hora Goiás, o programa que não escolhe notícias, escolhe sim te informar. Está chegando agora o Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até amanhã às 6h30 no Tá Na Hora Goiás.